Mais uma vez aí, muito obrigado a todos, uma boa noite a todos os colegas presentes à nossa reunião. Quero agradecer inicialmente ao doutor Rafael Câmara, o nosso palestrante de hoje, nosso amigo, nosso colega do Rio de Janeiro aqui, nosso colega conselheiro regional daqui do nosso CREMERGE, conselheiro federal, e um grande amigo e muito bem nos representa no Ministério da Saúde, na atenção básica e também materno-infantil. Então, é um prazer muito grande poder recebê-lo e atender ao nosso convite. Quero agradecer também ao doutor Benjamin por essa parceria sempre, SOMEI, SOMERGE, CREMERGE, e também as entidades aí, como a Academia de Medicina Militar, que também está participando, trazendo seus associados. Quero agradecer muito ao doutor Clóvis Munhoz, nosso presidente do CREMERGE, nosso amigo, por sempre dar um incentivo a tudo que tem acontecido aí dentro do processo associativo e na ciência que sempre procuramos fazer. A todos os diretores da SUMEI, diretores da SOMERGE, estou vendo aqui o doutor Ramon, doutor Emílio Zilli, doutor Mauro pela SUMEI e outros convidados. Então, doutor Rafael, é um prazer muito grande e, de costume, aqui nós passamos a palavra às entidades presentes para aquela palavra de boas-vindas e, mais uma vez, meus agradecimentos pela sua presença aqui conosco. Tá? Doutor Benjamin, por favor. Obrigado. Sabemos que Rafael tem um tempo curto hoje, né? Então, só me resta agradecer e, enfim, felicitá-lo pelo êxito que você está tendo aí frente à Secretaria de Atenção Primária à Saúde, né? Enfim, e agradecer pela presença aqui no nosso espaço. Sinta-se à vontade. Obrigado. Doutor Clóvis Munhoz, nosso presidente do CREMERGE, por favor, suas palavras de boas-vindas. E muito obrigado mais uma vez por todo o apoio, tá? Está desligado o seu som, Clóvis. Muito obrigado a todos pelo convite. Uma honra estar aqui nesse evento, com a SOMERGE sempre marcando presença em parceria com o CREMERGE. Uma honra enorme ter o Dr. Rafael Câmara, como você disse muito bem, Rômulo, nosso conselheiro regional, federal, e um grande lutador dentro do Ministério da Saúde, na Secretaria de Ação Primária. Eu tenho tido oportunidade de saber, de ouvir, de conhecer os projetos de alta relevância para a nossa medicina, e principalmente em relação ao enfrentamento da mortalidade materno-infantil, o trabalho de ouro que o Rafael está fazendo à frente da Secretaria, merece todos os nossos louros por essa ação muito séria, mostrando que quando a pessoa tem comprometimento, seriedade, objetivo, as coisas podem acontecer. É uma honra muito grande estar aqui. Obrigado, Rômulo, parceiro antigo do nosso Vasco, enfim, a todas as autoridades presentes, a todos os representantes, e é um prazer aqui estar juntamente com vocês. Muito obrigado. Doutor Clóvis, ótima cirurgia aí na continuidade do trabalho duro do médico, que não para, né? Já terminei aqui e ficarei atento a toda, ainda dentro aqui do centro cirúrgico, mas vou acompanhar toda a palestra. Beleza, obrigado mais uma vez. Passar a doutora Zelina Caldeira, nossa presidente da Associação Médica Fluminense, nossa grande Niterói lá presente. Suas palavras iniciais, Zelina, por favor. Dona Zelina, um grande abraço. A grande vascaína, hein? Uma boa noite a todos. Obrigada, Rômulo. E olha só, eu respeito os vascaínos, mas eu sou tricolor. Eu sei, eu fiz uma brincadeira com a senhora. Não, eu sei disso. Mas, enfim, é sempre uma satisfação estar entre amigos. E hoje, com certeza, vamos assistir à palestra do Dr. Rafael. E tem feito realmente um trabalho importante, de grande relevância dentro do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, né? Nosso conselheiro, e também na Secretaria do Ministério da Saúde. Então, vamos aguardar a palestra aqui, eu vou acompanhar a palestra e com certeza será de muito bom proveito para nós todos. Um beijo em cada um de vocês. Obrigado, saudações tricolores. Tá bom, sucesso aí. Obrigado, Zelina, a todos.
Então, acho que já podemos, então, todos os presentes aqui sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos, né, doutor Benjamin? Podemos passar, então. Rafael, mais uma vez, muito obrigado, e é uma satisfação muito grande poder recebê-lo aqui na nossa mesa, sempre aqui de SOMEI, SOMERGE, todas as entidades, CREMERGE, uma satisfação muito grande, sempre desejando sucesso que sempre você tem e merece e nos representa muito bem no Ministério. Uma boa noite, obrigado. Bom, boa noite a todos. Antes até de eu começar a falar, eu queria só saber se está tudo ok com o arquivo que eu mandei, se está tudo tranquilo. Sim, tá, né? Sim, doutor Rafael. Não, beleza, só para quando eu pedir para colocar. Bom, então, boa noite a todos, queria agradecer, né, pelo convite, eu recebi ontem, foi antes de ontem, deu um jeito aqui de me encaixar, como vocês podem ver, a gente está aqui, não tem hora para sair, ontem eu saí daqui 10h30, mas é sempre um prazer estar com os meus colegas do Rio, né? Então, cumprimentar o doutor Rômulo, que é o presidente, né, do evento, da SOMEI, da SOMERGE. Eu acho que o evento é conjunto SOMERGE-SOMEI, né? Eu fiquei meio confuso. É conjunto. É uma parceria. Não, beleza. Eu fiquei sem entender um pouco. Então, da SOMEI, da SOMERGE, doutor Benjamin, doutor Ramon, meu colega, parceiro, doutor Clóvis, aí do nosso CREMERGE, aí, que a gente está colocando o CREMERGE tudo junto. Veio para o lançamento aqui do Médico pelo Brasil, que foi um compromisso de campanha do nosso presidente. A gente, né, durante muito tempo aí, com mais médicos, com todos aqueles problemas iniciados ali com médicos sem CRM, supostos médicos trazidos de um país do Caribe, né? Então, agora a gente, com o Médico pelo Brasil, a gente está trazendo, contratando, né, e o médico com muito mais dignidade para a gente tentar resolver o problema da alocação de médicos. O salário pode chegar até R$40 mil, com CLT, com todos os direitos trabalhistas, só médico com CRM. Desde que eu cheguei aqui no Ministério, eu não assinei nenhum único edital de médicos que não sejam com CRM para o Mais Médicos, e agora a gente vai acabar com o Mais Médicos e iniciar o Médico pelo Brasil, né? Então, cumprimentar também a doutora Zelina, todos os participantes, todo mundo que está assistindo agora, ou depois, né? Também, embora aqui seja muito mais chamativo, digamos assim, meu papel de secretário nacional de atenção primária, mas o Clóvis sabe, né? E todo mundo sabe aí o quanto que eu também continuo me empenhando tanto no CREMERGE quanto no CFM, né? Recentemente, foi até semana passada, nós aprovamos a nova resolução do CFM de telemedicina, né? E que vai sair brevemente no Diário Oficial. Eu votei em tudo de acordo com o que né, quem votou em mim pregava, né? Eu acho que a resolução ficou razoável, mas não necessariamente exatamente do jeito que eu achava certo. Mas a gente sempre está lutando aqui também, né? Só para dizer que aqui no Conselho Federal de Medicina, o que precisarem, é só falar. Muitas vezes a gente é voto vencido, mas o que importa é a gente lutar pelo que a gente acredita. Bom, como eu fui convidado com um dia, pediram algum assunto para eu falar, como a gente já tinha uma aula relativamente pronta, porque nós, sexta-feira passada, nós assinamos o fim da SPIN, ou seja, Emergência de Saúde Pública de Interesse Nacional. Então, nós preparamos uma apresentação para falar tudo que a atenção primária fez durante a pandemia, né? Então, acho que é importante os médicos do Rio, da ilha, saberem um pouquinho do que a gente fez e também falar também um pouquinho sobre a RAME, que é a Rede de Atenção Materna Infantil. A gente acabou com a Rede Cegonha, que foi um fracasso, né? Foi criada em 2011, ela só conseguiu aumentar a mortalidade materna, lamentavelmente, e a gente não pode ficar como espectador em relação a esse cenário tétrico. E nós criamos a Rede de Atenção Materna Infantil, praticamente dobrando o orçamento do cuidado para mulheres e bebês, passando de 900 milhões para 1,6 bilhão de reais por ano. Isso é um foco meu aqui, obviamente, sou obstetra, então nada mais lógico. Ao mesmo tempo, também criamos o Cuida Mais, que o Clóvis também veio para o lançamento, ou foi da RAME, não sei, ele veio para um dos dois, ou para os dois. O Walter veio para um e eu acho que o Clóvis para o outro. E que também são 200 milhões de reais por ano para colocar pediatras e obstetras na atenção primária. Então, se alguém puder colocar aí são poucos slides, são 6, 7, é mais...
Bom, eu que passo? Como é que é? Não, né? Não tenho nem como passar. Então, esses 2 slides iniciais são só a apresentação. Aí pode já pular para o terceiro. Bom, isso aí é só para vocês saberem, porque a imprensa é impressionante, como tudo no nosso governo, a imprensa quer bater. Se for para bater de forma razoável e fundamentada, a gente não vê problema nenhum. É até bom porque a gente pega a crítica e faz do limão a limonada e melhora. Mas o problema é que não, as críticas geralmente elas são mentirosas, né? Então, vocês devem ter reparado, até teve artigos recentes, tiveram artigos recentes na Folha, no Globo, se eu não me engano, no Globo, não lembro. Na Folha, com certeza teve, dizendo que houve diminuição do orçamento da atenção primária. Não sei também, todo médico deveria conhecer que o novo modelo de financiamento da atenção primária hoje é o Previne Brasil. Nós temos rodado o Brasil inteiro. Ano passado eu fui nas 27 unidades da federação, todas, sem exceção, exatamente capacitando os gestores em relação a esse novo modelo de financiamento. E o diferente de antes, que era só dando dinheiro e vida que segue, agora a gente paga mais para quem obtiver melhores resultados, melhores indicadores. São 7 indicadores, e além da captação com I mesmo ponderado, ou seja, você conseguir cadastrar toda a sua população. E nós conseguimos, com isso, aumentar o orçamento de 17 bilhões de reais em 2017 para mais de 25 bilhões de reais, como vocês podem ver, em 2021. Então, talvez o meu papel principal aqui no Ministério da Saúde, a partir do momento que é criada a secretaria, que você passa a ter força de igual para igual, foi exatamente lutar por aumento de recursos, né? Então, essa Secretaria da Atenção Primária foi criada no governo do presidente Bolsonaro, não existia, todo mundo só falava em atenção primária, mas antes era um puxadinho de uma secretaria, um gabinetezinho lá que não mandava em nada, e não conseguia gastar nem o orçamento que dispunha. Então, a gente agora consegue fazer uso de todo o nosso orçamento. Então, com isso, a gente consegue aumentar em muito o orçamento da atenção primária. E só em crédito extraordinário foram mais de 10 bilhões de reais durante a pandemia. Então, acho importante vocês terem esses números em mente, para quando houver críticas infundadas, vocês poderem rebater. Próximo. Simone, por gentileza, faça o próximo. Eu não tenho como passar, eu não sei se é para mim a fase, mas... Simone, por favor. Eu passei, mas ao que parece travou. Me dê um segundo, por gentileza, que eu vou passar para o PDF. Só um segundo. Pois não. Sai e entra de novo. Conseguem ver? Perfeito. Tá, consigo. Está um pouco grande, mas tudo bem. É porque tem uma hora aqui que é escondido aqui, porque eu fico o negócio das pessoas aqui, eu vou tentar... Isso, pronto, agora está perfeito. Bom, isso é só esses números, eu e o ministro, inclusive, segunda-feira a gente teve um evento com o presidente agora, e aí o ministro, eu dei para ele o colete da atenção primária, o ministro agora ele só anda com o colete da atenção primária, uma prioridade dele, uma prioridade do presidente da República, a atenção primária. Então, esses números são números importantes para todo mundo ter de cabeça, né? São 48 mil equipes de saúde da família, né? Então, assim, mais de quase 4 mil equipes de atenção primária. A diferença é que a atenção primária é só médico e enfermeiro, a equipe de saúde da família aborda mais profissionais. Muitos municípios têm dificuldade de conseguir esses outros profissionais, aí preferem a equipe de atenção primária. Mais de 32 mil equipes de saúde bucal, quase 260 mil agentes comunitários de saúde. Bom, e aí tem todos esses números aí que eu acho importante todos os médicos saberem. Todos esses programas que muitas vezes vocês já ouviram falar, Saúde na Hora, Informatiza, Academia da Saúde, tudo isso está na minha secretaria, né? Equipe básica de saúde fluvial, eu fiz questão de ir em várias nos rios do norte do país, fomos com o ministro no UBS a 3 horas de Manaus, vacinar a população, populações ribeirinhas, né? Então, tudo isso é um Brasil que muitos de nós não conhecem e a gente aqui faz questão de estar em cada lugar do Brasil. Eu fiz questão para eu ter qual é o município mais pobre do país. O município mais pobre do país é Melgaço, na Ilha de Marajó. Eu levei toda a minha equipe para lá, mais de 30 pessoas,
Lá só tem uma única ginecologista que vai uma vez no mês para a ilha inteira. A ilha é metade do tamanho de Portugal, a ilha de Marajó. E vai uma vez no mês e fica um dia para atender todas as mulheres da ilha. Nós levamos mais de 10 ginecologistas, todos professores universitários, com navios da Marinha, navios da Caixa Econômica Federal, e atendemos todas as mulheres que quiseram ser atendidas nessa semana que nós ficamos lá. E eu fiz questão de ir lá no município mais pobre do país, que se chama Melgaço. Acho que essa é a função do governo federal. Pode passar a próxima, por favor, também. Esse aqui é importante também, o trabalho que a gente faz para os médicos, né, de alocação de médicos. Sempre falavam que a gente iria destruir o programa, né, o Mais Médicos. Na verdade, a gente aumentou, a gente bate recorde. Os cubanos foram embora, a gente tirou quem não tinha CRM, e mesmo assim hoje a gente tem muito mais médicos do que tinha no governo anterior. Então era uma mentira aquela história que não dava para ter médico se não fosse trazendo cubano, né? Então a gente está aí o número hoje aí de médicos, todos pagos pelo governo federal. Além disso, nós fizemos editais emergenciais para Manaus, para o Amazonas como um todo, Rio Branco, Bahia, lá no começo. Manaus, Amazonas e Rio Branco, lá no começo do ano 2021. Eu fiquei 3 semanas em Manaus, naqueles caos que todos vocês lembram. Enquanto isso, a imprensa dizendo que a gente estava matando as pessoas em Manaus. Eu posso te dizer que se não fosse o governo federal, o Ministério da Saúde, aí sim o caos seria muito maior. E não à toa, por esse trabalho que eu fiz, ficando 3 semanas em Manaus e conseguindo abrir metade das UBS de Manaus que estavam fechadas quando eu cheguei, fazendo editais emergenciais, pagando médicos que até hoje estão sendo pagos pelo Ministério da Saúde lá, extra-teto do Mais Médicos. Eu ganhei o título de cidadão manauara em julho de 2021, e o jornal Valor Econômico do Grupo Globo colocou lá uma manchete dizendo que a equipe do Ministério da Saúde que matou as pessoas tinha ganhado o prêmio, dando a entender que eu ganhei o prêmio por ter matado as pessoas em Manaus, o que é uma coisa absolutamente absurda. O mesmo fizemos em Rio Branco, também em fevereiro de 2021, quando eu fui para lá com minha equipe. Estava com 4 estados de calamidade pública, 2 por enchentes, 2 rios encheram, 1 por Covid e 1 por dengue. Então, a gente sempre está onde o Brasil mais precisa. A Bahia, nas enchentes da Bahia, vocês devem lembrar, no dia seguinte, eu e o ministro estávamos lá, também com diversas ações, além de médicos. Recentemente, estive em Paraty e Angra, com as mortes que ocorreram lá, desabamentos, e nós também fomos lá. E fui com o ministro em Petrópolis, no dia seguinte àquela tragédia, que morreram centenas de pessoas. E nesse sábado agora, estive em Petrópolis, fazendo as entregas que o município nos pediu. Então, entregamos 3 UBSs, recursos. Então, a gente aqui tem um perfil de onde o Brasil precisa, eu estou, o Ministério da Saúde está. O Médico pelo Brasil foi esse programa que a gente acabou de falar, né? São, nesse primeiro ano, um orçamento de quase 800 milhões de reais. Nós lançamos no Palácio do Planalto, o Clóvis estava lá, sem ser nessa segunda passada a outra. Lançamos junto com o presidente, falamos eu, o ministro, o presidente da República, tinham diversos médicos lá que já estavam chegando pelo programa, e agora eles estão chegando dia a dia. Inclusive, na próxima semana eu vou estar no Maranhão, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Em todos eles eu vou estar prestigiando os médicos que acabaram de chegar. Então, nesse primeiro momento, são mais de 4.600 vagas disponibilizadas, mas no final do programa, quando o programa estiver plenamente já colocado, vão ser mais de 16 mil vagas, e aí o Mais Médicos vai acabar. O Mais Médicos tem 3 anos para acabar. Nesse período de transição, a gente vai aumentando aos poucos. Já fizemos a primeira prova, que foram mais de 16 mil inscritos, mas só 8.500 foram aprovados. A gente fez questão de fazer uma prova difícil, para colocar um funil difícil, exatamente para trazer médicos qualificados, né? Então, não adianta a gente fazer uma prova fácil e as pessoas não serem médicos qualificados. Nesse primeiro momento, 529 já foram convocados, já estão trabalhando. Mais de 1.700 nós vamos convocar até o final de abril, e até o final do ano vão ser esses 4.652 vagas. O orçamento final disso dá mais ou menos 1,1 bilhão por ano. Eu, além de secretário da SAPS, que é o responsável pelo programa, também sou presidente do Conselho Deliberativo da DAPS, que é a agência que cuida da contratação desses médicos. Então, a gente controla, fica bastante em cima.
era um compromisso do presidente para os médicos do Brasil, e eu fiz isso acontecer, obviamente com a ajuda de todo o Ministério da Saúde do Brasil, tanto do ministro Pazuello quanto do ministro Queiroga. Próximo. O Previne Brasil, como eu já falei, eu não vou me ater muito nisso, porque eu demoraria 3 horas aqui. Nós estamos fazendo oficinas. Hoje foi oficina em Rondônia, já é a segunda, né? Já estamos na segunda rodada. Hoje foi em Rondônia, ontem foi em Pernambuco. Eu não pude ir nessas duas, porque eu estou aqui essa semana toda por causa da marcha dos prefeitos do Brasil. Todos os prefeitos do Brasil estão aqui em Brasília nessa semana. E como secretário da Atenção Primária, eu sou o secretário mais demandado. Então, eu não tenho como sair de Brasília essa semana. Hoje mesmo eu fui com o ministro lá. O presidente abriu o evento na segunda-feira, junto com a gente também. E hoje eu fui lá, então, conversando com os prefeitos. A gente tem um andar inteiro montado aqui no Ministério da Saúde essa semana só para atender os prefeitos. Mas isso é só para mostrar que, como a gente cobra agora o aumento da captação pelos municípios, é só você mexer no bolso, que olha aí o aumento. De abril de 2018, já passou para dobrou, né? Então, mais do que dobrou. A gente só tinha 70 milhões de pessoas cadastradas, e quando a gente obrigou eles a cadastrarem, já passou de 160 milhões de pessoas. E o nosso objetivo é ter todo brasileiro cadastrado na atenção primária. Então, isso mostra o quanto que você forçar via pagar mais funciona. Próximo. A mesma coisa, a gente também fazendo o nosso papel, aumentando o orçamento, aumentando o financiamento das equipes pagas. Vocês podem ver, quebrando essa mentira de que vem diminuindo o financiamento, a gente aumentou de dezembro de 2018, né, que é o período que entrou o nosso governo, nós passamos de 42 mil, já passamos agora já de 48 mil equipes pagas integralmente pelo governo federal. Então, isso mostra também que a gente tem feito a nossa parte, financiando cada vez mais equipes. Recentemente, no ano passado, financiamos todos os pedidos do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro. Eles pediram centenas de equipes de saúde da família nova, e isso mostrou. E eu não vejo isso sendo falado em lugar nenhum. Isso é discricionário meu, tá? Só para vocês saberem. Eu poderia não dar nada e simplesmente não financiar e não pagar essas equipes de saúde da família. E a gente, por uma decisão de gestão, nós optamos por fazer esse financiamento. E eu não vi isso sair em lugar nenhum, e também não vi a gestão municipal falar disso e agradecer isso. Deveria. Porque quando se fala, não, a gente paga, tem 70% de saúde da família, não sei se vocês já viram isso, o prefeito tal diminuiu, o prefeito tal aumentou, essa conversa aí, mas se não é o Ministério da Saúde pagar, eles não vão aumentar em nada, porque não vão ter financiamento. Então, eles falam isso, quando a gente está no governo, a gente vê como é que a coisa funciona. Então, eles falam isso colocando como se fosse digamos assim, um esforço só deles, na verdade é também, porque o município também paga uma parte, mas também é do Ministério da Saúde, que paga a outra parte. Então, de forma nenhuma, isso é um sucesso só do prefeito ou um insucesso só da prefeitura. Na verdade, para o bem e para o mal, é uma ação do município e do governo federal, que são os dois que pagam, né, a atenção primária. Próximo. E aqui eu queria, né, me ater para vocês verem, nós tivemos em 2020, 2021, mais de 100 bilhões de reais no orçamento de guerra. Foi tanto dinheiro que os municípios não souberam gastar, muitos municípios não conseguiram gastar e vão ter que devolver, porque o que não foi gasto até o dia 31 de dezembro vai ser, obrigatoriamente, tem que ser devolvido para o Tesouro. Então, só aqui na atenção primária, um pequeno resumo, nós aumentamos saúde na hora em mais de 125 milhões de reais, que a saúde na hora é as UBS atenderem depois de 5 horas da tarde, o horário estendido. Isso especificamente para a pandemia, tá? Centros de atendimento foi um caso de sucesso. Centros de atendimento foram dinheiros que o governo federal dava, assim como dava para a lei de UTI. Agora, falando em UTI, o governo federal passou a financiar de forma permanente mais de 6.500 leitos de UTI. Por isso que hoje não existe mais. Antes, no Rio de Janeiro, você só conseguia antes da pandemia. O pessoal fica falando leite de UTI, mas antes da pandemia todo mundo sabe que o pobre só conseguia leite de UTI se entrasse na justiça. Mesmo assim, às vezes, só depois que morria que conseguiu o leite. Agora, a gente fica falando como se 60% de ocupação de UTI fosse muito.
E, na verdade, isso é por quê? Pelo governo federal, única e exclusivamente, que é quem pagou tudo isso, que é quem continua pagando. Tá? Então, hoje não se fala mais em falta de leito de UTI. E foi incorporado definitivamente mais de 6.500 leitos, e eu também não vi isso em lugar nenhum do Brasil, nem imprensa nenhuma falando. E, no caso da atenção primária, foram os centros de atendimento, que a gente distribuiu mais de 2,5 bilhões de reais para pagar integralmente esses locais que atendiam só Covid. Vocês devem ter visto, muitas vezes a prefeitura diz que é só dela, mas na verdade não dava real nenhum. O dinheiro, eu estou falando prefeitura como um todo, tá? Eu sou responsável por 5.570 municípios, não pelo município do Rio de Janeiro. Então, hoje eu falo como secretário nacional. Muitos municípios foram, sim, gratos e foram honestos, dizendo, né, que o financiamento era do governo federal, mas muitos outros nem citavam o governo federal. Centros comunitários são centros, é o mesmo perfil, só que em favelas, 24 milhões de reais. Nós pagamos quase R$500 bilhão para todas as escolas públicas do país, todas, sem exceção, para financiar o retorno seguro às aulas. Isso a gente deu lá em julho de 2020, que a gente não concordava com aulas fechadas, escolas fechadas. O governo federal nunca apoiou essa história de crianças sem aula, mas muitos municípios só foram iniciar as aulas até só em 2022, o que é uma vergonha, mas o governo federal fez a parte dele. Programa Mais Médico Brasil, especificamente para a pandemia, 1,1 bilhão de reais. Aqui a minha parte, né? Eu sempre falei que as maternidades do Brasil, muitas eram masmorras medievais, que o cuidado era péssimo. Exatamente quando eu cheguei no Ministério, eu não era mais um comentarista, eu passei a ser um gestor. Então, eu envidei todos os esforços para isso, além dos programas que eu já falei. Nós, em creche extraordinário, lançamos mais de R$1 bilhão para gestante. Então, nós fizemos 3 portarias, uma vai estar na próxima página, mas 506 milhões de reais para apoiar o pré-natal, o parto. Isso é dinheiro extra, tá? Dinheiro que não existia. Eu, Rafael, falei, vou dar para gestante. Eu poderia falar, não vou dar para lugar nenhum, ou vou dar para outra coisa. Isso é inscricionário meu, do secretário nacional. Então, a gente colocou para gravidez, colocamos... Bom, na outra página vão ter mais 2, eu falo depois. Cuidado para populações específicas, quase 320 milhões de reais, população específica, a gente está falando de quilombola, de indígenas, populações que sofrem, para mostrar o cuidado que o governo Bolsonaro tem com quem mais sofre. Rastreamento e monitoramento de contato de casos de Covid, quase 370 milhões de reais, isso para pagar testes, para pagar forma de testar a população. Isso eu estou falando só pela minha secretaria, tá? Se você for para a SVS, foram bilhões e bilhões de reais em testes, e eu não vou nem falar de vacina, que foram 40 bilhões de reais que o Ministério da Saúde pagou em vacina, e a gente ainda tem que ouvir que o Ministério da Saúde e o governo federal não apoiam a vacinação. Hoje o município não compraram uma única vacina. Ninguém tomou uma vacina comprada por município, nenhuma, zero. Não fizeram nada, só usaram a vacina que o governo federal pagou. Próximo. Ação integral, doenças crônicas, hipertensão, diabetes e outras, mais 220 milhões de reais. Parte odontológica, a gente tem um cuidado especial, 62 milhões de reais. Informatização, quase 400 milhões de reais. Só não foi informatizado nessa pandemia quem não quis. Nós abrimos orçamento para informatizar todas as 48 mil UBS do país. E pasmem, lamentavelmente, uns 20% simplesmente não quiseram dinheiro. Estratégia Amamenta Alimenta, 17 milhões de reais. Câncer de pênis, ninguém nunca se preocupou com câncer de pênis no país. Nós demos mais de 20 milhões de reais. Eu sempre falei que as maternidades do Brasil, muitas eram péssimas. Então, eu distribuí, na verdade, 264 milhões foi o que pegaram, foi mais 340 milhões de reais. E, mais uma vez, muitos municípios não quiseram, não souberam usar, não souberam licitar. Então, lamentavelmente, aí é triste isso, mas é verdade. Questão psicológica, né, psiquiátrica, 100 milhões de reais para fortalecimento da rede de atenção social. 190 milhões de reais para estruturação e adequação de ambiente de assistência odontológica, ou seja, ajeitar ali os consultórios odontológicos. Então, teve um aqui que faltou, que foi uma outra de 200 milhões de reais. Então, logo eu voltei de Manaus, vi aquele caos, eu disponibilizei mais 200 milhões de reais para cuidar das gestantes e grávidas. Foi a segunda portaria em relação a isso. Inclusive, lá em Manaus, eu via 3, 4 mulheres morrerem por dia,
ali eu dei o alerta de que aquela variante gama ela tinha uma agressividade muito maior com gestantes. Eu fui ironizado pela Folha de São Paulo, que falou que eu não tinha dados para falar aquilo, e muito pouco tempo depois a verdade veio à tona e foi provado isso. E por isso eu assinei a vacinação de gestantes de alto risco. Foi uma nota técnica assinada por mim, inclusive na época alguns criticaram, alguns médicos malucos dizendo que não tinha que fazer. Aquele senador criticou, né, a vacinação em gestantes, vocês se lembram disso, na CPI, e hoje a gente vê o quanto que foi acertada essa decisão, porque a gente ali estava avaliando a questão do risco. A gente sabia que era uma vacina que não se conhecia ainda detalhes, mas, por outro lado, a gente vê uma mortalidade muito alta. Então, a gente precisava fazer alguma coisa. Então, além de todas essas ações de recursos, nós disponibilizamos também e autorizamos a vacinação para grávidas, e hoje eu tenho muito orgulho de ter feito isso, principalmente nas de alto risco, que essa a gente, naquele momento, tinha que tomar uma decisão. Não sei se vocês lembram, logo depois houve um óbito de uma gestante, foi até no Rio de Janeiro, com a vacina da AstraZeneca. Foi o único óbito, mas foi logo depois do início da vacinação, a gente lamenta muito, mas a gente tem certeza que hoje, no custo-benefício, avaliando de forma populacional, foi uma decisão extremamente acertada. A queda da mortalidade ela foi vertiginosa nas gestantes. Próximo, acho que está acabando. Bom, são mais portarias, isso aí é só algumas das portarias, tá? Tudo isso feito com orçamento Covid. Cuidar das pessoas com condições pós-Covid, essa foi a única que a gente lançou já esse ano, eu como ministro da Saúde. São exatamente as situações de pessoas que ficaram com sequelas. Então, os municípios receberam 160 milhões de reais para cuidar dessa população, quase R$1 bilhão para cuidar da saúde. Isso foi dinheiro per capita, né? Lançado para os municípios de acordo com a população para cuidar de pessoas idosas, crianças gestantes e povos de comunidades tradicionais. R$2,8 milhões para o pessoal da rua, que mora na rua, né? Equipe de consultório na rua. R$5 milhões para suporte ao atendimento de doenças crônicas. R$2-3 milhões para telespirometria, né? Muitas pessoas com sequelas pulmonares. Bom, é o que eu estou falando, se eu for falar tudo, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, então eu coloquei só um resuminho aí, as portarias mais importantes ou algumas mais simbólicas, pode passar. Ao mesmo tempo também, no nosso papel, nós capacitamos os gestores, andando o Brasil inteiro e com notas técnicas. No começo, vocês devem lembrar daquela orientação amalucada que falava para não se procurar posto de saúde, hospital, só se estivesse morrendo, estivesse com falta de ar, caso grave. Isso é uma loucura, isso nunca teve fundamento, um negócio desse. Nenhum médico, em qualquer doença, não conheço a doença que você diga para procurar assistência só se for um caso grave. Então, a gente já chegou quebrando isso. Para isso, fizemos 7 passos da APS, que são esses passos aí. E num dos passos, a gente dizia, quando a gente falava em relação ao fluxo, o fluxo, a gente fez um novo fluxo, que era qualquer sintoma gripal, procurar imediatamente a unidade básica de saúde para ser avaliado, para ser testado. Se vocês repararem, a terceira onda foi a onda, nas primeiras 2 ondas, ninguém ia para a UBS, inclusive na primeira onda, muitas UBS fechadas. A gente acabou com isso, a gente obrigou, deu ordem para todas as UBS do Brasil abrir, nada podia fechar, nada de fechar pré-natal, muitos malucos fecharam pré-natal, não sei de onde que tiraram essa maluquice. Então a gente deu o comando, ninguém ia pagar se não tivesse UBS aberto e pré-natal fechado. Atendimento imediato, e na terceira onda a gente viu o sucesso disso, porque as pessoas procuraram em peso a atenção primária, vocês viram até fotos de fila, que bom que tinha fila. Fila é porque as pessoas estavam bem, estavam procurando, todo mundo foi atendido, todo mundo foi testado e a gente teve uma mortalidade bizarramente menor. Só comparar o número de casos com o número de mortes e comparar com as primeiras 2 ondas. Óbvio que tem também o papel da vacina, mas muito também pelo atendimento imediato, e foi muito difícil a gente conseguir tirar da cabeça da população aquela história de só procurar quando tivesse grave, porque todo mundo falava, mas tinha aquele ministro lá que ficava na televisão o dia inteiro falando para só procurar com falta de ar. E tirar isso da cabeça do imaginário popular foi muito difícil, porque foi uma época que a televisão ficava mostrando todo dia aquelas entrevistas intermináveis do Ministério da Saúde. Eu não sei como é que o pessoal consegue trabalhar dando tanta entrevista,
A gente aqui sabe o quanto que dar uma entrevista demora e perde tempo, tem que se preparar para aquilo, mas a gente resolveu trabalhar, não ficar em holofote, não ficar aparecendo toda hora, entrar, dar entrevista de coletiva só quando é fundamental para passar uma informação importante para a população. Eu coloquei essa nota técnica aí abaixo, a gente fez dezenas de nota técnica, mas essa aqui foi uma nota técnica que falava que era proibido não atender paciente baseado em não ser vacinado. Teve uma época que um bando de maluco começou a dizer que não ia atender paciente se não fosse vacinado. Na UBS, não. Na UBS, a gente fez um comando de que, independente de status vacinal, a UBS iria atender qualquer um, e essa nota técnica nunca caiu, sequer foi questionada, porque a gente embasou ela de forma muito técnica, de forma muito cuidadosa. Então, a gente sempre trabalhando muito forte para fortalecer o atendimento na atenção primária. Próximo. E aqui são diversas publicações também, no site, estão todas disponíveis no site do Ministério da Saúde. A que eu tenho mais orgulho foi a de Manual de Recomendações para Assistência à Gestante e Puérpera frente à pandemia, que já está na 2ª edição. Se vocês repararem, nunca ninguém falou nisso, que a imprensa só quer falar do que dá polêmica. O que dá confusão, a imprensa fica falando. E a imprensa nunca falou desse nosso manual, feito pelos melhores especialistas do Brasil, totalmente de graça, coordenado pelo meu diretor, o Braga, muitos aqui devem conhecer. Eu trouxe pessoas qualificadas para cuidar da gestante, ele tem 4 pós-doutorados, a coordenadora abaixo dele, uma obstetra também com mestrado. Hoje em dia, eu enchi de médicos capacitados aqui no Ministério da Saúde, coisa que não existia. É muito difícil encontrar um médico na SAPS, aliás, estou tentando lembrar que eu acho que não tinha nenhum, mas também muitos médicos não querem vir, porque querem saber de qualidade de vida, ou ganham já bem. Trazer pessoas para Brasília é muito difícil. A gente sabe que perde dinheiro, a gente sabe que é complexo, a gente sabe que sai daqui 10, 11 da noite, mas também é muito gratificante, porque é um momento que a gente tem para cuidar do Brasil, para cuidar da população. E esse manual eu nunca vi sendo falado na mídia, mas com certeza ajudou muitos profissionais a cuidar. Atendimento odontológico, todos esses outros aí que vocês estão vendo, e diversos outros. Se entrar no site, a gente tem um site só da nossa secretaria, da APS, né? Se vocês colocarem APS, saúde.gov.br, vocês vão entrar no nosso site e vocês vão ver que todos esses documentos estão disponibilizados. Vamos lançar dia 4 agora, esse é o próximo documento, a nova caderneta da gestante. A antiga caderneta tinha muitas coisas ideológicas, muita bobagem escrita, e a gente reformulou e vamos lançar agora, para o Dia das Mães, dia 4, a nova caderneta da gestante. Então, a gente tem mudado todos esses documentos ideológicos. Vamos lançar brevemente também o novo manual de atendimento ao abortamento. O antigo é praticamente uma apologia ao aborto, e esse é um manual técnico, respeitando a legislação brasileira e falando somente técnica, e não ficar dizendo o que acha ou deixa de achar, que tem que liberar aborto. Isso não cabe no manual. O manual não é para você dizer o que acha que tem que ser, para você falar o que tem que ser feito. Então, a gente está tomando um cuidado muito grande de fazer documentos bastante técnicos voltados para os médicos e outros profissionais de saúde do Brasil. Eu acho que esse é o último, se eu muito não me engano. Não, esse é o último, esse agora. Isso aqui não é muito voltado para vocês, era mais voltado para a nossa entrevista coletiva, mas é basicamente mostrando a evolução, né, da pandemia, de acordo com os meses, desde o início, mas ali no final, que é o mais importante, são os atendimentos na atenção primária, e que vocês podem ver que ali em janeiro de 2022, foi o que eu falei, que os casos explodiram na atenção primária. E podem reparar no começo que a atenção primária praticamente não tinha ninguém indo. Reparem que ali até março de 2020 eu entrei no Ministério da Saúde, isso é de síndrome gripal, tá? Só para ficar claro. Eu entrei ali em junho de 2020, então você tinha no começo ali, o pessoal não ia, não procurava. Reparem ali, ó, janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março de 2020, ninguém ia, com aquele negócio de fica em casa. E aí, quando foi em janeiro de 2022, naquela terceira onda, a explosão de casos na atenção primária, exatamente o que a gente falou para todo mundo ir. Vocês podem reparar que ali naquela segunda onda da gama, janeiro de 2021, fevereiro, no Rio foi mais ou menos fevereiro, março, abril de 2021. Um leve aumento, mas nada comparado ao aumento gigantesco que teve
em janeiro, baseado na nossa orientação de todo mundo procurar a atenção primária, e também ali você já tinha uma abundância de testes. Então, na prática, também muita gente foi bem mais testada do que na primeira e na segunda onda. Então, esse aí é o último slide. Eu agradeço, né, a oportunidade aí de mostrar um pouquinho aí para vocês. E é isso, eu me coloco aqui à disposição, uns 5, 10 minutos, se tiver alguma pergunta, e já peço até desculpas por não poder ficar mais tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, excelente apresentação. E aqui vale muito para todos nós, Rafael, médicos, né? Que mal ou bem nós somos formadores de opinião, mas principalmente nós temos que estar atualizados junto com o que é de verdade, né? Quanto aos números que você apresentou, as pessoas podem até ter alguma participação contrária de forma política, né? Mas as evidências do que foi apresentado, a gente não tem como contestar o que está acontecendo, o que aconteceu, e o investimento e as pessoas que estão envolvidas aí no Ministério da Saúde, né? Esses números são números impressionantes. Quem está um pouquinho mais na vida pública entende que isso, em momento algum, é apresentado, é mostrado por governos que sejam contrários ao que estão no governo central, mas faz parte da política. Mas eu acho que a verdade dos números que você apresentou, eles são muito importantes para nós que vivemos no dia a dia, e até mesmo como multiplicadores, independentes da questão política. Que isso para a mídia não faz questão, mas para nós, médicos, nós nos sentimos muito mais prestigiados e, ao mesmo tempo, bem representados, que nos interessam, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante. Uma coisa que me chamou a atenção de novo, Rafael, e verdadeiramente aí nesse período ainda de governo, e se Deus quiser no próximo, mas eu gostaria muito, mas muito mesmo, que é um pedido do Rômulo, tá certo? Como gestor, eu gostaria muito que tivéssemos formação de gestores, porque, como você bem colocou, esses que não pediram verba são as pessoas que não têm uma equipe de controladoria, não sabem absolutamente nada sobre gestão, não sabem promover um processo licitatório, e a verba está disponível. Em alguns momentos já fui criticado porque fala subfinanciamento da saúde. Eu não sei se existe um subfinanciamento da saúde, que a gente sabe que sempre dinheiro é importante para a gente poder fazer, mas mais do que isso é a má utilização ou não saber como chegar e pegar. Se você tem um projeto, você sabe que você vai chegar no Ministério e você vai pegar, qualquer um que seja. Então, eu acho que a capacitação de gestores para saberem gerir, porque esses números aí que você mostrou, eu tenho certeza que grande parte de nós médicos nem sabe o que significa, que é milhão, ou bilhões, ou coisas parecidas, como você tem mostrado, e que a gente tem que conhecer. Uma outra coisa muito importante, em relação às unidades materno-infantis, isso aí a gente sabe que parece que é uma coisa que a gente faz quando está no 3º e 4º ano, e todo mundo aprende a fazer parto, né? Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Nós estamos lidando com 2 vidas, nós estamos lidando com uma vida recém-criada que precisa de unidade, precisa justamente do que você falou, porque nem todo mundo nasce tão bem quanto poderia nascer, ou mereceria nascer, em função do pré-natal bem feito, o mínimo de ultrassonografia, o mínimo de exame. Então, isso eu acho que é muito importante e nós temos que valorizar isso. E vou aproveitar aqui um gatilho, aproveitar que nós estamos falando com uma pessoa que tem o poder da caneta também. Se possível, nos ajude. Ajude a SOMEI, a SOMERGE, o Rio de Janeiro, o CREMERGE, que nós temos um espaço, que era o antigo Paulino Werneck, na Ilha do Governador, e que estava sendo construída a nossa maternidade da ilha, né? Aquele projeto que você bem falou que cegonha e coisa parecida não era uma coisa tão interessante assim, ou não teve os resultados esperados, como bem colocado, mas nós temos um espaço com uma maternidade na Ilha do Governador. Se você puder pensar dentro do contexto de viabilidade disso, é uma coisa assim que verdadeiramente nós gostaríamos que possa ser visto, a viabilidade de podermos contar com a nossa maternidade na ilha, que era um anseio muito grande dos insulanos. Aproveitando a oportunidade que você está nos dando aí, eu vou abrir aqui, doutor Zilli, por favor, rapidamente. Eu posso só responder, então? Porque irmão, claro. Então, eu vou responder, porque senão junta muita coisa. Em relação à formação de gestores, eu concordo completamente. Inclusive, na minha reunião de diretoria que eu tive aqui com meus diretores, eu pedi exatamente uma avaliação em relação a isso. Vou dizer por quê. Os primeiros resultados do Previne estão chegando. A gente começou a descontar agora, porque durante a pandemia a gente não fez isso. 2019, 20, 21, a gente pagou pleno como se todo mundo estivesse performando maravilhosamente bem.
e agora a gente começou a cobrar de vez. E aí eu consigo ver o que eu quiser aqui na minha frente. E a gente vê que não há uma relação entre ser pobre ou ser rico, eu estou falando do município, ser pobre ou ser rico, ter mais ou menos gente, nenhuma variável, nenhuma única variável, ela conseguiu se relacionar com performar bem ou mal. Inclusive, os melhores municípios do Brasil, tem outras coisas que explicam isso, são municípios paupérrimos. Então, a conclusão que eu chego, mas eu tenho que provar isso, é que o que explica, na verdade, é ser uma boa ou uma má gestão. Então, a gente vê muitos lugares que a gente vai, e eu converso sempre com o secretário municipal de saúde, até porque eu lido mais com o secretário municipal que com o estadual, porque eu sou da atenção primária, é que muitas vezes a qualificação ela não é boa. E aí a culpa não é só do município, porque a gente está falando de 5.570 municípios. Se chamar alguém aqui, algum de vocês aí, para ser o secretário municipal de saúde lá de Melgaço, do Marajó, alguém vai? Não vai. Eu já digo que não vai. Eu estou te falando porque eu aqui em Brasília, para eu conseguir pessoas capacitadas, é uma luta. Ninguém quer vir. Todo mundo só quer saber de ficar nessa cidade, curtindo seu lugarzinho com a sua família, com não sei o quê. É uma dificuldade. Então, se eu em Brasília, no governo federal, eu tenho essa dificuldade de trazer pessoas, vocês imaginam os gestores do município pequeno. Eles não conseguem. Então, esse problema ele é muito mais complexo do que parece. Essa questão da formação, o CONASENS ele faz muito isso, que são os Conselhos Nacionais de Secretários Municipais de Saúde. Mas a rotatividade também é muito grande. E, às vezes, a decisão política do prefeito não é de colocar alguém técnico, aí também tem que apanhar mesmo. É de colocar pessoas desqualificadas, familiar, amigo, esposa ou marido. Então, isso acontece muito também. E aí é para isso que a gente quer partir para cima, né? Então, essa é uma questão. A questão do pré-natal, essas coisas todas, um dos 7 indicadores do Previne é você ter o número X de consulta pré-natal. Se não tiver, a gente não paga. Então, são formas de obrigar o município a cuidar daquilo. Fui eu que fiz questão de colocar isso. E antes era até 20 semanas. Eu falei, 20 semanas não serve para nada. Agora é 12 semanas. Os municípios chiaram, mas tem que passar por cima, porque não adianta fazer pré-natal iniciando com 20 semanas. E, por último, a questão de ajudar o Rio. Olha, eu vou ser bem sincero, eu ajudo todo mundo que vem aqui. Eu não lembro, nunca ninguém, porque aí isso é autoridade sanitária, não são vocês que têm que fazer isso. É a autoridade sanitária local, né? Seja se o hospital for estadual, é do estado, se for do município, é do município, que tem que vir aqui pedir. Não cabe a mim chegar e fazer a intervenção no local. Eu não lembro, aí eu estou falando para vocês da ilha, e sou eu que faço as avaliações, é a minha secretaria que faz as avaliações de pedido, qualquer pedido para essa maternidade em questão. Então, vocês têm que cobrar o secretário do lugar para fazer esse pedido, para trazer um projeto para a gente. Eu tenho o maior prazer em ajudar o Rio, obviamente, se for tecnicamente perfeito, juridicamente perfeito, mas eu só tenho como ajudar quem pede ajuda. Tem municípios que estão aqui toda hora, todo dia pedindo. E vamos bater lá na porta dele de novo lá para pedir, né? A gente conseguir. Alguém tem que vir aqui pedir. E aí a gente, obviamente, trazer um projeto estruturado com essa nova portaria da RAME, que é a Rede de Atenção Materna e Infantil, o orçamento praticamente dobra. A gente acabou com essa história de casa de parto, a gente não vai mais financiar a casa de parto. O município quer ter, ele tem, mas a gente não vai pagar. Agora, a gente vai financiar alto risco, vai financiar maternidade com mais de 500 partos ano, e para esses locais vai ter bastante mais recursos. Aí vocês têm que pedir para a autoridade sanitária local vir aqui trazer essa demanda. Ok, obrigado, Rafael. Doutor Zilli, por favor. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os colegas. Emílio Zilli, eu sou médico assistencialista, sou um cardiologista e sou atual diretor de defesa profissional da SOMER, do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, parabéns aí pela clareza, pela objetividade dos seus dados, mas cada vez que eu vejo dados tão claros, tão objetivos, tão transparentes, eu fico estupefato porque esses dados não têm uma maior divulgação. E eu já não falo nem divulgação pela imprensa leiga, pela mídia em geral, porque a gente sabe muito bem os motivos pelos quais essa mídia não divulga as coisas boas que são feitas pelo governo. Mas, principalmente, a divulgação no meio médico. Eu acho que o que é grave não é a mídia, não é a população somente não saber, que é muito grave. Mas eu falo do meio médico. Eu sou membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, por exemplo, e no meio dos acadêmicos
existe uma total desinformação a respeito dos atos oriundos do Ministério da Saúde. Não somente a falta de divulgação, quer dizer, mas não é culpa somente dos acadêmicos, Rafael, você me desculpe a franqueza. Eu acho que também é culpa da comunicação do governo, porque eu acho que o Ministério da Saúde tem por obrigação se comunicar pelo menos com as entidades médicas para divulgar as suas realizações, tanto boas quanto ruins, para que serem criticadas, para a comunidade acadêmica poder criticar isso. E não é isso que a gente vê. Então, existe hoje até algumas posições equivocadas, errôneas, independente de posições políticas. Eu quero deixar isso bem claro, que isso aí cada um tem a sua, é problema de cada um. Mas posições administrativas de críticas, que eu fico muito chateado de ver críticas ao ministro, por exemplo, do Queiroga, que é uma pessoa que eu convivi com ele muitos anos, quando na MB, dentro da ANS e dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e eu vejo críticas infundadas. Eu acho que falta realmente um canal direto do Ministério da Saúde com as entidades médicas, com os conselhos regionais, com as sociedades médicas, para de forma que, pelo menos, a comunidade acadêmica, a comunidade médica, saiba exatamente o que está acontecendo com a medicina desse país, coisa que a gente não está sabendo. Então, fica aí a minha sugestão, não sei se já existe, que acredito que pela estrutura do Ministério até já exista, mas pelo menos precisa ser reavaliada e colocada em funcionamento. De resto, parabéns pela clareza, mais uma vez, da observar esses dados. Muito obrigado, viu? Obrigado, Tozili. Então, vou comentar também. Assim, na verdade, bom, a imprensa, o senhor já falou, é uma má vontade absurda, ela só fala do que ela diz que é mal ou do que é mal. Para você ter ideia, a gente tentou colocar um artigo no Globo, no Estadão ou na Folha sobre as nossas realizações na saúde materna e infantil, nenhum dos três aceitaram. Agora a gente está tentando colocar um da nossa rede de atenção materna e infantil, porque eles têm a obrigação de orientar, né? A gente está mudando a forma de pagamento para mães e bebês, então é obrigação da imprensa. Vocês viram isso em algum lugar? Na verdade, o que apareceu em poucos lugares foi dizendo que algumas pessoas estavam criticando a gente, que a gente estava tirando a enfermagem do parto, o que é uma mentira. Na verdade, a enfermagem, a gente sabe da importância que ela tem, a gente está hipervalorizando, inclusive, a enfermagem. Eles não nos deram espaço. Eu consegui um espaço na entrevista às 7 horas da manhã na Jovem Pan, na televisão Jovem Pan, que aí eu divulguei. Obviamente, a gente tem um Ascom, que é assessoria de comunicação gigantesca aqui. Nós temos nossas redes sociais, Facebook, Instagram, são milhões de pessoas. Uma das formas é acompanhar essas redes sociais do Ministério da Saúde. Lá a gente sempre noticia isso. Daí todo mundo tem suas redes pessoais e tal, no número menor. Mas o que a gente tem um consenso aqui que o que a gente faz de pior no Ministério da Saúde é a divulgação. A divulgação ela realmente é muito ruim. As pessoas não sabem o que a gente faz. Essa não é minha função, assim, mas existem pessoas aqui que são pagas para isso e fazem o melhor delas, mas realmente a gente não tem conseguido andar bem nessa parte. Mas a gente tem que melhorar, né? E por último, o senhor falou também da relação com a academia e tudo mais. Bom, aí tem que ver exatamente, separar e cada um. Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, eu sou conselheiro federal de medicina, o CREMERGE, próxima semana eu estou indo receber homenagem no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul e tal. Mas o senhor sabe também que muitas sociedades médicas, nesse período de pandemia, se voltaram de forma desesperada contra o governo, né? Falando mal, criticando, chamando de negacionista. Muitas universidades, talvez praticamente todas, detonando o governo. Então, é difícil você ter uma relação quando você não há, a pessoa não quer ter uma relação. O senhor está falando da Academia de Medicina, que o senhor faz parte, se eu tiver que ir lá ou falar, eu vou com o maior prazer, mas eu nunca recebi. Impressionantemente, o Ministério da Saúde nunca teve, nesse cargo, alguém do Rio, alguém, né, que represente a universidade, a UFRJ e tal. Eu nunca fui convidado por nenhum desses lugares, né? Então, antes, qualquer doidinho lá, num cargo lá de baixo, era chamado. Eu não sou chamado para nada, ninguém me chama. A gente parece que a ideia de esconder. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem Hospital do Rio que optou por não receber um título que vai dar mais recurso porque não quer receber esse título na nossa gestão. Então, assim, prefere aguardar uma outra gestão. Então, são coisas que acontecem que a pessoa prefere prejudicar a sua instituição do que dar, digamos, entre aspas, palanque
para o atual governo. E minha função aqui é trabalhar, não é ficar correndo atrás de palanque, mas eu tento, na medida do possível, ter essa boa relação, até porque eu fui eleito pelos médicos do Rio de Janeiro para representar o Rio no CFM. Então, eu me considero tendo uma certa representatividade médica, mas há uma má vontade muito grande com a gente. Isso também é uma verdade também. Mas eu entendo suas críticas, aceito as críticas e já estou dizendo que o que a gente faz de pior é a divulgação. Doutora Zelina, a nossa última pergunta, doutor Rafael, para te liberar, é que eu sei que você ainda tem muito compromisso. Não, Beleza. Até não é uma pergunta. Eu confesso que parabéns, doutor Rafael, e a sua apresentação me emocionou. Eu trabalhei na assistência pública, fiz gestão aqui, participei de parte da gestão aqui no município de Niterói, não era funcionária do município de Niterói, sim do Ministério da Saúde, mas cedida ao SUS, eu trabalhei aqui na gestão. Então, eu conheci alguns programas, quer dizer, a gente conhece quem está na gestão, alguns programas do Ministério da Saúde, a gente sabe o quanto o Ministério da Saúde injeta de dinheiro nos municípios. E, na realidade, a assistência básica, ela sempre fica relegada a segundo plano. Então, a minha formação é em pediatria, e depois eu fiz pneumopediatria, mas eu sou pediatra de formação, e gosto da assistência básica. E por ali, e na assistência básica, você tem muita chance de fazer muito diagnóstico e de tratar muita gente, e que não chega a nível secundário nem terciário. E o dinheiro, o custo é menor, e a prevenção também pode ser feita dessa maneira. Então, eu fiquei muito satisfeita quando o senhor disse que alguns recursos agora são destinados de acordo com o indicador que mostra de trabalho, que recebe, tem as rubricas, e recebe tanto para isso, tanto para aquilo. Na realidade, alguns governos municipais, a gente não pode dizer todos, eu não poderia dizer até mesmo porque não os conheço todos, né? Não tem como, e bota aquilo tudo num mesmo saco e distribui da maneira que acha que é melhor. Então, a gente vê, por exemplo, nós temos uma incidência elevadíssima de sífilis congênita. Isso não é de agora, de alguns anos. Eu mesma, na época, isso no início de 2000, dos anos 2000 e pouco, eu levantei isso aqui na maternidade municipal, e eram pessoas que eram pacientes gestantes do município de Niterói, gestante do município de Niterói, que tinha, a princípio, um desenho, você tinha assistente médico de família, mais a rede básica, mais as policlínicas, quer dizer, havia um desenho de uma estrutura, e essas pacientes tinham sífilis, nasciam crianças com sífilis, e com o relato de que tinham feito pré-natal. Quer dizer, que pré-natal é esse? E, na realidade, esses números continuam constantes. É só a gente conversar um pouquinho com o Dr. Mauro Romero, que acho que o senhor deve conhecer, e é do Rio de Janeiro, e vai mostrar esse número alarmante. Outra coisa também muito importante na assistência básica, todo mundo fala que a cobertura vacinal diminuiu. Agora sim, com a Covid, como foi falado, estava tudo fechado, todo mundo com medo, mas não foi só no ano da pandemia. Desde 2015 que a gente vê uma cobertura vacinal diminuindo. Mas eu penso muito, acho que também foi falado, a questão da gestão municipal. O Ministério da Saúde, ele envia uma verba para o governo estadual, que manda para os municípios. Tem alguns municípios que têm a sua gestão plena, como é o caso do município de Niterói, São Gonçalo, e São Rio de Janeiro, né, com certeza, que são municípios grandes, e outros não, recebe direto do Estado. Mas, na realidade, cabe ao município fazer essa gestão. E eu acho que isso é uma grande dificuldade que o governo federal deve ter, e dessa forma, porque ele precisa desses números. Vai o recurso. E o que é feito disso?
né? Então, em questão da divulgação, realmente é muito importante que uma palestra como essa que seja feita mais vezes esse tipo de palestra. E que isso tenha uma divulgação entre nós, que a gente dispare isso em diversos grupos, é a forma que realmente contar com a imprensa a gente não pode contar. Realmente não existe isso. É só isso, e no mais parabenizar e dizer que realmente eu fiquei feliz em lhe escutar e me emocionou a sua fala. Obrigada. Eu que agradeço, doutora Celina, pelas palavras. É bom a gente, né, ter esse reconhecimento. A senhora falou da questão da sífilis e HIV, isso é uma prioridade minha, só que isso especificamente não está na minha secretaria, está na SBS, secretário Arnaldo, mas um dos 7 indicadores que está lá é exatamente a testagem de sífilis e HIV na gravidez. Né? Então, qual é a forma que eu tenho hoje de focar no problema? É colocar como indicador do Previne, porque aí o município sabe que se não performar bem, ele vai perder dinheiro. Então, ele corre atrás. Então, são formas que a gente tem hoje de falar, foque nisso. Né? O compromisso do campanha do presidente é toda grávida fazer um pré-natal. Então, a gente colocou também como um indicador pré-natal odontológico. Quem for grávida e não fizer pré-natal, não fizer a consulta no dentista, o município vai ganhar menos. Então, a gente tem trabalhado também com o Previne para dizer o que a gente quer que foque, né? E aí é isso. Realmente, a gente também tem uma dificuldade, às vezes, de tempo, a gente recebe, às vezes, alguns convites, o ideal é sempre ser feito com antecedência e tal. Muitos nem chegam a mim, eu tenho 800 funcionários aqui na atenção primária. Então, especificamente, a época que o Rômulo tem um contato direto, mandou. Provavelmente, se mandasse de forma normal, nem chegaria em mim, né? Então, às vezes, até a gente recebe o convite via os meios, né, normais e muitas vezes não chega, né? São centenas, milhares de e-mails vindos para a secretaria o tempo inteiro. Mas, no Rio de Janeiro, pelo menos, todos os médicos têm meu contato, se não tem, é fácil ter, eu respondo todos, todo mundo sabe disso. Então, eu tendo os convites para ir. O que eu posso dizer é que eu já recebi título de cidadão de Manaus, de Porto Alegre, Cariacica, do Brasil inteiro. E no Rio de Janeiro, sei lá por quê, eu acho que é uma questão política aí, o pessoal aí não gosta de prestigiar, eu também não estou nem aí, né? A gente aqui está aqui para trabalhar, mas só estou dando uma explicação, porque vocês, né, vários aí falaram que eu não vejo, não tem aula, ninguém sabe, ninguém fala. Nos nossas formas a gente tenta, mas eu acho que a gente sofre um certo boicote do pessoal daí. Qual o motivo, eu não sei dizer, não. Mas se eu não ajudo mais o Rio é porque também não tem demanda. Quem solicita é o gestor, não é a gente que sai oferecendo. Isso não teria nem sentido, né? Então, havendo a solicitação, havendo a demanda, a gente avalia, a área técnica avalia, a gente avalia sempre todo mundo com o maior carinho do Brasil todo, e aí a gente podendo ajudar, sendo para o bem público, com certeza a gente vai fazer, tá? Eu colocar à disposição aí de todo mundo, do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador. Eu, antes na campanha minha para o CFM, eu lembro que eu fui aí, na Ilha do Governador. Então, eu agradeço também esse convite e o carinho de sempre. Ok. Para a gente dar os finalmente agora, eu passar para o doutor Clóvis Munhoz, nosso presidente do CREMERG, para suas palavras finais. Por favor, Clóvis, está podendo falar? Sim, posso sim, Rômulo. Muita coisa importante foi dita aí hoje pelos participantes, além de tudo que o Rafael explanou com tanta clareza, com tanta objetividade. Eu tive a honra de ser convidado para ir lá na solenidade da contratação dos primeiros médicos do projeto Médicos pelo Brasil, e fiquei muito impressionado com a explanação, apesar de rápida, esse evento sempre tem um tempo limitado, apesar de rápida, a precisão da explanação do nosso colega Rafael Câmara, que é uma pessoa que eu não conhecia apenas de nome quando entrei no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro,
e fomos construindo uma amizade que hoje eu acho que é totalmente consolidada. E eu fico pensando lá atrás, quando eu tive a iniciativa de me oferecer para ser fiscal na eleição dele, fiscal pelo Rio de Janeiro, na eleição dele para Conselheiro Federal de Medicina, quando eu tinha praticamente nenhuma intimidade com ele ainda, e hoje eu me sinto assim muito recompensado de ter contribuído assim de uma gotinha de participação aí na eleição dele para o Conselho Federal de Medicina, e a partir dali ele deslanchar como deslanchou e está fazendo esse trabalho que muito nos honra, que muito nos representa no Ministério da Saúde. Não preciso ficar aqui falando tudo que já foi falado, mas essa garra do Rafael, essa vontade de trabalhar, essa pujança que ele tem, essa disposição que ele tem em correr atrás de atacar os problemas. Essa situação, ele muito bem disse em Brasília, num outro evento que eu fui, que em relação, né, à mortalidade materna infantil, isso é uma coisa seríssima. Tem muito colega nosso que não tem ideia do que morre de mãe, de gestante, do que morre de bebê pelo Brasil afora, e fica essa conversinha de parto humanizado. Parto humanizado é parto que tem pré-natal, é parto que tem obstetra, ginecologista, pediatra, enfermeiro, dentista, anestesista. Isso é que é parto humanizado. O parto, eu sou ortopedista, uma especialidade completamente diferente, mas a gente, antes de tudo, é médico, e a gente sabe que um parto, quando corre às mil maravilhas, quando é feito um pré-natal adequado, quando ele tem assistência, ele é uma situação praticamente é como se você estivesse indo ao cinema, de tão tranquilo. Mas a gente sabe que a proximidade do perigo de acontecer alguma coisa com a mãe ou com o bebê, quando não se toma as medidas técnicas adequadas, esse perigo está muito próximo, e a gente não precisa de mais desgraça do que a gente já tem visto, né? Visto pelo Brasil afora. Então, acho que esse trabalho, essa tenacidade do Rafael em combater, em ajudar, em tentar promover o parto seguro, o parto humano, com tudo isso que eu falei, eu acho isso, além de tudo que foi falado, né? Mas eu acho isso aí de um brilhantismo, de uma sensação, um sentido humanístico espetacular. Então, eu quero parabenizar a todos aí que se manifestaram, agradecer de novo a possibilidade de estar num meio de colegas tão seleto, e parabenizar mais uma vez ao Rafael e dizer a ele que o CREMERG estará sempre à disposição para o que ele precisar, e toda vez que ele acionar, a gente vai estar lá presente. Um grande abraço para ele, a todos vocês, a todos os colegas queridos, Benjamin, Ramon, doutora Zelina, Emílio Zilli, que não lembra de mim, mas eu lembro muito bem dele. É um grande profissional, um grande colega, grande figura. E é isso. Um beijo aí no coração de todos. Obrigado, Clóvis. Você ficou lá de 6 da noite até 1 da tarde com o fiscal. Eu lembro bem. Lembro sim, Clóvis, e muito. Tenho honra de lembrar. Muito obrigado, muito obrigado. E eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de participar dessa mesa, porque ontem, ou melhor, anteontem, completaram 2 anos e 1 mês que eu entrei no Copador, e praticamente sem chance nenhuma de sobreviver. E graças a Deus e aos amigos, a reza dos amigos, da família e a competência dos colegas, eu estou aqui ainda firme e forte, tendo a honra de conviver com vocês. Clóvis, muito obrigado aí, como nosso presidente do CREMERG, como nosso colega, como nosso amigo, de ter se dedicado a estar nessa reunião aqui hoje conosco. É tradicional, é toda última quarta-feira do mês, nós fazemos a reunião conjunta, e tê-lo aqui aí ainda com a roupa de centro cirúrgico, ainda dentro do centro cirúrgico, é um motivo de muita satisfação para a gente e reconhecimento do teu trabalho, tá? Obrigado, tá? Imagina, Rômulo, eu que agradeço, eu acho que era minha obrigação. Eu fiquei preocupadíssimo, porque essas coisas de centro cirúrgico e vaga na sala, e o tempo passando, eu digo, ai meu Deus, não vai dar tempo, mas felizmente deu tudo certo, e eu deixei o pessoal fechando aqui, mas consegui sair
7h28 da cirurgia, com tudo pronto, correu tudo bem e consegui estar presente aí. Foi uma honra para mim e mais um aprendizado. Obrigado. Doutor Benjamin, por favor. A gente sabe que Rafael está atrasado para o outro compromisso. Eu quero só agradecer a presença dele aqui, dizer que a SOMERJ está à disposição para outras palestras também, e tenho certeza que a SOMEI também, e te felicitar mais uma vez pela tua performance aí à frente da Secretaria. Muito obrigado e obrigado a todos e boa noite. Obrigado, doutor Benjamin. Rafael, terminando, você fez um comentário muito interessante. Você é o segundo do Ministério que está falando para a gente nessas reuniões, tá? A primeiro foi o colega justamente relacionado ao momento das vacinas. Nós o convidamos, ele veio à nossa reunião, ele nos falou, tivemos uma plateia também muito grande naquele momento, e foi muito importante a participação dele. Eu tinha feito convite até ao ministro, mas foi naquela situação de chegar mais uma chamada lá para o ministro, mais um convite para ele, né? Mas, de qualquer forma, encaminhou esse colega que nos falou. Você, mais uma vez, aqui também chegando. E, assim, sempre a nossa SOMERJ, a nossa SOMEI, elas estarão de portas abertas, né? A Academia também Militar, a Academia de Saúde das Polícias Militares, Bombeiros Militares do Brasil, que eu presido também, sempre estarão as suas portas abertas para vocês se comunicarem conosco no momento que bem entenderem. E outra coisa, Rafael, parabéns, o nosso agradecimento por ter um colega igual a você à frente daí do Ministério, nos assessorando, nos dando a representatividade que precisamos, e agradecer por tudo que você está fazendo, não só por nós, mas pelo Brasil, que merece uma coisa bem diferente, como vocês estão fazendo aí, e que nós estaremos sempre junto com vocês. Muito obrigado, Rafael. E as suas palavras finais, que quem encerra é o nosso convidado. Obrigado, Romulo. Obrigado a todos, né? Já cumprimentei todos aí, fui respondendo um a um. É uma honra estar aqui, é uma forma que a gente tem, às vezes, até de ter esse contato mais estreito com as nossas raízes, né? Esse fim de semana eu fui com o ministro na agenda no Rio. Eu já fiquei 2 meses sem ir ao Rio. Já cheguei no Rio com uma bateria arriada do carro, não consigo ir. Então, assim, realmente aqui é uma situação de muita entrega e de realmente jogar fora a sua vida pessoal, né? Estou há 2 anos aqui, saúde vai para o inferno, você engorda, você faz tudo, não vê família, 2 anos que eu não vejo meu pai, é isso, né? Eu passo a ser até um estrangeiro na minha própria cidade, né? Assim, mas estamos aqui sempre. A gente tem certeza que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele com certeza se reverte de forma bem plena para o Rio, para a medicina do Rio de Janeiro, né? Vocês não têm noção das coisas que a gente faz, que ninguém sabe, que nem eu posso ficar falando aqui, né? Aquelas coisas que a gente nota que está errado, a gente corta e não dá para ficar. Os manuais, aquelas coisas contra médico, vocês sabem que durante muito tempo o Ministério da Saúde tinha uma visão contra a medicina, então a gente vai quebrando isso aos poucos e o pessoal tentando brigar, e tudo que a gente fazem tumulto, fazem gritaria, mas a gente passa por cima disso e vai resolvendo o problema. Então tenho certeza que esse período que a gente está aqui com essa entrega pessoal tão grande assim, né, de destruição mesmo da sua vida pessoal, e financeiramente eu não vou nem falar, vocês como médicos sabem quanto que a gente perde, o salário líquido daqui é 14 mil reais e ponto, né? Então, o quanto que a gente também perde em todos os sentidos, mas não importa, né? A gente está aqui para trabalhar, esse é o momento da gente reverter tudo. Eu me formei em faculdade pública na FRJ, mestrado, doutorado, tudo em faculdade pública. Então, acho que esse é o momento que a gente tem de reverter isso para o Brasil. E quando sair daqui, o meu grande medo, quando eu cheguei aqui, no auge da pandemia, em junho de 2020, basta lembrar, não tinha ninguém aqui. Eu peguei o Ministério da Saúde, a minha secretaria, tinha 10 pessoas trabalhando presencialmente, era muito. O meu grande medo era passar vergonha, né? Era ficar 15 dias, um mês e não entregar nada, ser demitido e ficar com aquela mácula para o resto da vida. E hoje, eu olhando para trás, né, já com quase 2 anos, se eu sair hoje, eu acho que eu já fiz meu dever, minha missão está cumprida, mas até o final do ano a gente tem muito mais coisa para entregar.
compromisso de campanha do presidente, como a presença do professor de educação física na atenção primária, que a gente vai lançar agora em junho, a UBS Digital, que a gente vai colocar para os municípios mais pobres e longínquos do Brasil. Nós vamos disponibilizar diversos exames para fazer de forma remota, sempre seguindo os preceitos médicos do CFM. Vocês sabem o quanto que eu defendo isso, um médico em cada ponta, né? Então, a gente vai entregar muito mais coisa aí até o final do ano. Espero que quando eu voltar para o Rio, né, a gente tenha uma saúde muito melhor, um SUS muito mais forte, e aí, puxando a sardinha para o meu lado, uma saúde materna e infantil com certeza muito mais qualificada, e que a gente consiga taxas civilizatórias de mortalidade materna e infantil. Se eu conseguir isso, o resultado disso a gente só vê daqui a anos, o resultado disso eu não vou ver de forma imediata, eu vou ter aquela sensação do dever cumprido. Muitíssimo obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Agradeço ao ministro, parabenizo também, tá? Por tudo que tem feito. E estaremos sempre de portas abertas, e daqui a uns dias você recebe outro convite nosso. Aí eu vou pelo canal direto, tá legal? Obrigado aí, uma boa noite, um bom descanso para todos. Obrigado por todos que estiveram aqui conosco, tá? Um abraço grande, uma boa noite. Sucesso para todos. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Clóvis. Um abraço, amigo. Bom jogo daqui a pouco. Para nós. Para nós. Rômulo, obrigado, hein? Boa noite a todos. Obrigado, Pina. Fica com Deus. Boa noite, Zelina. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Fiquem com Deus aí. Foi ótima a palestra. Um beijo Muito bom. no coração de cada um de vocês. Excelente, Zelina. Um abraço, Helena. Tchau, tchau. Beijo para Niterói. Beijo aí também, Pina, para todos. Obrigado. Obrigado, Rômulo. Um abração. Um abraço. Eduardo Bianchini, de Minas Gerais, presente aqui. Obrigado também. Doutor Antônio Calado também. Doutor Antônio Silva, obrigado também. A todos os colegas aqui presentes. Muito obrigado, tá? Uma boa noite. Até a próxima. Doutor Gilberto, doutor Paulo, Magano, todos. Obrigado por tudo. Doutora Lia, obrigado também. Satisfação em tê-la conosco. Tchau, gente. Boa noite.